Olá, no vídeo de hoje vamos falar sobre urina com odor fétido. É aquele xixi fedorento, um mijo que ninguém consegue ficar no banheiro quando a pessoa entra, tá? Então, quais são as causas de urina com odor fétido? Por que isso acontece? E quando que de fato é preocupante nós termos uma urina com esse cheiro tão forte, tá? Meu nome é Dr. André Bastos, eu sou médico nefrologista e queria trazer à tona esse tema que aqui no consultório é muito perguntado e também nas redes sociais, onde a gente recebe diariamente dúvidas sobre urina forte, doutor, o que pode ser, tá? Então vamos lá para o vídeo. Primeiramente, vamos falar um pouquinho da composição da urina, tá? Para que serve a urina, qual que é a sua composição, como é que ela é formada. Então a gente sabe que a grande função do rim e do sistema urinário é fazer a filtração do sangue. Então a gente pega substâncias que são desnecessárias e são excretadas na urina, enquanto que o rim pega as substâncias que são estritamente necessárias naquele momento e reabsorve para o sangue. Então o rim ele é muito inteligente e acaba, a depender do momento, absorvendo substâncias que estão em falta no corpo e jogando para fora substâncias que estão em excesso. Até com a água isso acontece. Tem certos momentos que a desidratação, a falta de água, pode causar problemas seríssimos em nossa saúde. Então, quando o rim percebe que o corpo está com carência de água, ele absorve ao máximo o líquido do sangue e a urina sai bastante concentrada. Entretanto, em outro momento, esse excesso de água que você acaba ingerindo pode trazer problemas seríssimos. O rim, quando percebe isso, ele faz o quê? Urina diluída, começa a excretar mais água, absorver menos para o sangue e jogar mais para a urina e deixar a urina mais diluída. Então a função da urina é eliminar substâncias que naquele momento os rins julgam como desnecessárias, às vezes até como tóxica para o corpo. Se nós formos numerar a quantidade de elementos presentes na água, a gente chega à conclusão que 95% de nossa urina é composta de água, em torno de 3% é composta de ureia e os outros 2% ela é composta de amônia, de sais como sulfatos, fosfatos, alguns minerais como cálcio, sódio, fósforo, ácido úrico, creatinina. Então aí a gente tem a composição da urina. Quando nós temos uma urina muito concentrada, observamos o efeito mais intenso do nosso olfato da ureia e da amônia, que são os grandes constituintes que traz um cheiro da urina muito mais forte. Então, uma urina concentrada, ela em geral tem uma coloração mais amarelada para escurecida e tem um odor muito forte, um odor muito característico, tá? Então vamos logo falando das causas de odor forte na urina. A primeira é desidratação. Quando você está precisando de líquido no corpo, você está desidratado, o que é que os rins vão fazer? Absorver ao máximo a quantidade de água, então a urina vai estar muito concentrada. E aí nós observamos um odor muito mais forte dessa urina. A maior parte de odor forte na urina é por conta de desidratação. E como é que a gente faz para tirar essa dúvida? Hidratando melhor. Doutor André, qual a quantidade ideal de água para que minha urina não fique com odor? Depende de cada paciente, depende de sua atividade, depende de onde você mora, se você está exposto a uma sala como essa com ar-condicionado o dia inteiro, ou se você está exposto a grandes temperaturas, depende da umidade do ar. Então não existe uma fórmula mágica que diga quanto de água você tem que beber. Beba até um momento em que sua urina ela fique clara, sem um odor muito forte, tá bom? Lembrar que pessoas que já têm problema renal, têm problemas no fígado, no coração, elas não podem sair por aí bebendo quantidades elevadas de líquido, porque isso pode fazer uma sobrecarga e até congestão de líquido nos pulmões, tá bom? Então, para pessoas que não têm problemas renais, não têm problemas hepáticos e não têm problemas de coração, elas podem tentar ingerir mais líquido até que a urina fique clara. Se você ingeriu líquido, aumentou a quantidade de ingesta de água, de líquido, e a urina ainda continua com cheiro forte, bom, aí precisa investigar outras causas. Quer ver uma outra causa que também não é doença, mas que pode causar um cheiro forte?
são os alimentos, são medicamentos e são suplementos alimentares, tá? Então, primeiro grupo, desidratação. Segundo grupo, são aquilo que a gente costuma ingerir, tá? Então, vamos lá citar exemplos de alimentos. Aspargo. O aspargo não é tão usado assim entre os legumes do brasileiro, mas a gente observa que as pessoas que consomem aspargo têm aquele odor característico, um odor forte na urina. Pessoas que consomem alho, cebola, pelo ácido sulfúrico também pode haver um cheiro forte na urina. Álcool, lembrar que o álcool também provoca desidratação, concentra a urina e pode provocar também um odor forte por conta disso, mas pelo efeito direto do álcool, se você bebe em excesso, também pode sentir um cheiro mais forte na urina. Café preto, quando consumido em grandes quantidades, também nós observamos, tá? Em relação aos medicamentos, nós temos os antibióticos, são as classes de medicações que mais provocam odor forte, um odor fedorento na urina, tá? Como cefalexina, como ceftriaxone, Bactrim, e alguns pacientes provocam um odor mais forte na urina. Em pacientes que têm tumores, alguns quimioterápicos também, às vezes injetáveis ou até tomados por via oral, eles provocam um odor mais forte na urina e os pacientes costumam relatar isso pra gente, tá? E suplementos também, como principalmente complexo B, vitamina B, a gente observa um odor bastante forte na urina. Inclusive, alguns pacientes que tomam complexo B injetável na veia, eles funcionam essa medicação como se fosse um repelente natural. Nenhuma muriçoca costuma encostar nesses pacientes, porque além de ser excretado na urina, uma parte é excretado pela pele, no suor, e isso acaba servindo como um repelente para insetos, para muriçocas, tá certo? Então, suplementos de vitamina B também provocam esse odor mais forte da urina. Veja, suplementos, algumas medicações são causas mais benignas. Uma vez que você troca essas medicações ou encerra o tratamento, você observa que a urina fica com um odor mais próximo do habitual, tá certo? Agora, algumas situações clínicas de doença podem provocar a urina com cheiro forte. É por isso importante falar nesse vídeo sobre um dos sintomas, que é a urina de cheiro forte, porque isso pode ser sinal de infecção urinária, tá? Pode ser uma bactéria que esteja em sua urina, em qualquer parte do trato urinário, desde os rins até o ureter, até a bexiga, até a uretra. E qualquer parte do sistema urinário, essas bactérias podem produzir uma conversão maior até de ureia em amônia, e essa amônia provocar um odor muito mais forte na urina, tá? Mas eu queria chamar a atenção aqui o seguinte: nem todo paciente que tem uma urina com cheiro forte e que é proveniente do aumento da população de bactérias, eles necessitam de tratamento. Pode ser que esses pacientes tenham uma bacteriúria assintomática. Então, se esses pacientes eles não têm ardência a urinar, eles não estão urinando com urgência, em pequenas quantidades em todo momento, não tem dor, não tem febre, esses pacientes, em geral, eles não precisam, exceto em situações muito específicas, usar antibióticos, tá? O uso indiscriminado de antibiótico pode provocar a seleção de bactérias multiresistentes, super resistentes. Então, a presença de cheiro forte na urina não quer dizer que você tem que ir correndo para a farmácia e pegar um antibiótico. Eu não sei como é que consegue esses antibióticos, mas algumas pessoas conseguem e usar esses antibióticos por conta própria, tá certo? É um alarme, é um alerta. Vai lá no médico ver se de fato você precisa usar esse antibiótico. Por outro lado, nem todo paciente com infecção urinária eles vão ter cheiro forte na urina. Tem bactérias que não provocam nenhuma alteração no cheiro, na concentração de urina. Aliás, a maioria não provoca nenhuma alteração do cheiro. E sim outros sintomas, como ardência, como urinar em pequenas quantidades, como dor, como febre, como eu falei mais cedo nesse vídeo. Então, muitas vezes, só esse sintoma não garante nem a presença e nem a ausência de infecção e, consequentemente, da necessidade do tratamento. Queria chamar a atenção que quando esse odor fétido ele acontece principalmente na fase inicial da urina, no jato inicial, e quando esse jato inicial, além do cheiro, ele tem uma ardência inicial, muitas vezes acompanhado de corrimento, que a gente chama corrimento uretral. O paciente não está urinando, isso é mais fácil perceber no homem, e está gotejando ali uma secreção amarelada, às vezes esverdeada. Isso pode ser uma infecção sexualmente transmissível, e isso está causando um odor forte na urina.
tá certo? Em mulheres isso é mais difícil de ser percebido, mas se existe essa suspeita, ela deve procurar o seu ginecologista para que ele colete ali aquela secreção e veja se de fato aquilo se trata ou não de uma infecção sexualmente transmissível. Então pode haver infecção por bactérias, infecções por micro-organismos transmitidos de forma sexual. Por falar em mulheres, algumas mulheres elas podem ter um desequilíbrio das bactérias da região genital e isso causar uma vaginose, tá? E aí a gente observa que isso pode trazer um odor fétido muito importante, tá? Esse odor é pior após a atividade sexual e quando a mulher está na sua fase de menstruação, tá bom? E então elas acabam na hora de urinar percebendo aquele cheiro mais forte, mas na verdade existe uma vaginose, uma vaginite, uma alteração ali da região vaginal e que precisa também ser tratada. Outra causa de urina com odor fétido são os cálculos que ocupam toda a saída do rim, que a gente chama de pelve renal, que é a comunicação do rim até o ureter. Esses cálculos muito grandes, eles são colonizados por bactérias. Então são cálculos que as bactérias ajudam a formá-los e por conta disso pode haver também um cheiro muito mais forte na urina desses pacientes. Diabetes, principalmente quando está descompensado, é outra doença que costuma causar odor forte na urina, mas a gente observa outros sintomas. Tá? O paciente bebe água todo o tempo, ele urina muito, ele perde peso, faz a glicemia está muito elevada. Outra situação, pacientes mais velhos são câncer de bexiga, principalmente aqueles pacientes que são fumantes, onde a gente observa que a bexiga ela pode ter comunicação com o intestino, com o reto. O paciente, ele, por essa comunicação, pode até apresentar fezes pela urina, a gente chama isso de fecalúria, e algumas vezes até gás saindo pela urina, ele sente passar um pouquinho de gás por conta de uma comunicação da bexiga com o reto, uma fístula retovesical, e a gente chama isso de pneumatúria, é a saída de urina com gás. Fecalúria, a saída de urina com fezes. E alguns quadros abdominais, como diverticulites, outras infecções da região intestinal, podem também fazer o caminho inverso, uma comunicação do intestino com a bexiga, e esses sintomas também podem acabar aparecendo. Tá? Em pacientes muito bebês, muito pequenininhos, em que há alterações do metabolismo, da capacidade de metabolizar certos aminoácidos, a gente observa o surgimento também de um odor fétido na urina por conta da presença desses metabólitos na urina, como é o caso da fenilcetonúria, da citinúria, tá certo? Isso aí a gente observa um odor muito forte quando você tem os seus bebezinhos, então os pais ficarem ligados, tá? Como é que a gente trata a urina com odor forte? Já falei, se for desidratação, bebe muita água. Bebeu muita água, desde que não haja contraindicações, e a urina continua com cheiro forte, pode ser alguma coisa que a gente está comendo, tá? Algum alimento, alguma medicação, algum suplemento. Ainda assim, mudei algumas medicações com a ajuda do meu médico, isso persiste, ficar de olho, que pode ser alguma infecção, tá? Urinária, pode ser infecção sexualmente transmissível. Nas mulheres pode ser um problema ginecológico, nas pessoas mais idosas algum problema na bexiga, como comunicação com o intestino, embora muito mais raro, e nos bebezinhos essas alterações metabólicas que eu já falei para você. Lembrando também dos cálculos coraliformes, tá bom? Então se você tem urina forte e já fez todos esses procedimentos, continua com essa urina forte, procura um médico, se mulher ginecologista, um médico clínico, se homem urologista ou um médico clínico, para que ele faça os exames iniciais, converse com você, faça o exame físico e veja se consegue dar um diagnóstico mais certo, se você precisa de antibiótico ou não, se você precisa de mais água ou não, ou então se você precisa de um exame específico, tá bom? Vou deixar 2 vídeos aqui para vocês. Quem gostou do vídeo, achou que foi interessante, encaminha aí nos grupos de WhatsApp e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!